Oi amigos, tudo bem? Bom, o tema de hoje é de extrema relevância na sua prova, especialmente, pela função polinomial de segundo grau, ter um vínculo com dois outros temas que são cruciais, que são extremamente importantes, que é o estudo das razões e proporções e o estudo das progressões aritméticas. Então, esses três assuntos, eles se comunicam, eles se ligam. Então você pode resolver um problema de progressão aritmética usando a função afim e vice-versa. Uma questão que envolva razão e proporção, você pode modelar pela função afim, pela função polinomial do primeiro grau, e assim vai. Então são assuntos extremamente importantes que se comunicam, e a função polinomial pode ser abordada tanto se estudando o estudo das razões e das proporções e o estudo das progressões aritméticas. Então, gente, vamos lá. Que função é essa? Função polinomial do primeiro grau, né? Muitos livros resumem essa frase e escrevem somente função do primeiro grau. Bom, função não tem grau. O que tem grau é polinômio, então o nome mais correto seria função polinomial do primeiro grau. Então é uma função que, em geral, ela é definida com domínio real, contra domínio real, f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais, e a, o número que multiplica x, diferente de zero, ou seja, ele não é nulo. Tá ok? Bom, se nós tivermos o caso particular de b ser zero, essa função f de x a x, ela é dita linear. Se o b não for zero, se ela estiver na sua forma completa, a gente também chama essa função de função afim. Tá? Então aqui a gente tem uns exemplos. Tá? Função afim, ó, 2x mais 1, menos 5x mais 3, k de x, por exemplo, igual a 3x. Então são exemplos de dois exemplos de função afim e um exemplo de função linear. É bem simples essa ideia, tá bom? Agora, tudo isso trata de função polinomial do primeiro grau, então elas são extremamente similares, né? Se você entende o que fazer para uma, você vai entender o que fazer para outra. Não dá nem para dizer que são coisas distintas, a gente só muda o nome, tá? Mas todas elas tratam da mesma ideia. Numa hipótese, né, do A ser nulo, né, se nós violarmos aqui a definição da função polinomial do primeiro grau, né, e se o A puder ser nulo, a gente zera a parte do x, ó. Fica f de x igual a b. Né? X igual a b. A gente chama essa função de constante. Por que ela é constante? Porque ela não se altera para valores de x. Então você coloca o x que for, né, que nada vai acontecer. Então, por exemplo, f de x igual a 5. Né? F de 1 dá 5, f de 0 dá 5, f de menos 1000 dá 5, f de π dá 5, f de qualquer outro valor vai dar 5. Perceba que ela não é uma função muito interessante porque ela é simples demais de se estudar. Quando a gente fala de gráfico, né, o gráfico da função constante também é muito fácil de se fazer. Não há maiores dificuldades quando se trata de função constante. Você só precisa saber o conceito. Bom, raiz da função. Isso é muito, muito importante mesmo. Tá? Sempre que a gente tem uma função, é normal a gente buscar raízes, tentar encontrar raízes. Né? Raízes são valores que tornam nula a função, né? Que fazem o f ou y resultarem em zero. Então, como descobrir a raiz da função afim? Da função afim é extremamente fácil. Né? Você pega ax mais b igual a zero, e completa esse cálculo, né? Termina essa equação, uma equação do primeiro grau, uma equação extremamente simples. Ó, ax mais b igual a zero, a gente fica com ax igual a menos b, o a a gente passa dividindo, né? A gente usa essa metáfora do passa dividindo, né? X igual a menos b sobre a e pronto, isso é a raiz. Uma observação, sendo b um número diferente de zero, a raiz é menos b sobre a, ok. Se b for zero, no caso da função linear, a raiz sempre é zero, né? Porque a gente vai ter zero no numerador, zero dividido por qualquer coisa que não seja zero, vai dar zero, tá bom? E importante, isso aqui já é um tópico bastante importante, que diz que o gráfico da função f, né, da função polinomial do primeiro grau, ela sempre contém um ponto menos b sobre a, zero. Isso vai ser de extrema importância na hora que a gente for criar o gráfico dessa função. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os coeficientes dessa função.